Olá, a paz do Senhor a todos vocês. Eu estou aqui muito feliz, muito honrada, na verdade, de receber aqui essa grande bênção do Senhor, esse homem de Deus que é o pastor Edson. Ele tem um testemunho de vida muito bonito, né? Um milagre, na verdade, ele é um milagre do Senhor. E eu estou aqui hoje com ele para que ele tenha a oportunidade de compartilhar essa história. Quando eu ouvi o testemunho dele, a primeira coisa que eu pensei foi: outras pessoas precisam ouvir, se possível, todas as pessoas precisam ouvir esse testemunho, porque é um testemunho que vai glorificar o nome do Senhor e que eu tenho certeza que vai reavivar a fé. A fé não, né, gente? A fé de muitas pessoas. Então, irmão Edson, por favor, se apresente e pode começar por onde você quiser a respeito da sua história. Amém. A paz seja com todos, né? Que o Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um de vocês que estão assistindo esse depoimento, esse testemunho. E dizer que minha vida foi uma vida assim, tanto tribulada, tive várias coisas. Se for começar a contar aqui, nós vamos passar dias e dias e dias e não vamos conseguir chegar, né? Mas quero contar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, né? Que eu fui assim uma pessoa, fui tabagista, né? 42 anos. Desde os 7 anos de idade eu comecei a fumar. E de lá para cá veio assim, de uma forma assim que não parava, né? Depois fui alcoólatra, aí há 30 anos, quando eu conheci a minha esposa, né, a Beatriz, aí eu, no segundo encontro, parei de beber, né? Que Uau, foi uma coisa você assim, já foi uma bênção, né? Mas a gente não pensava em nada de Deus, a gente era assim, duas pessoas comuns, né? Não ligava para Deus, não sabia de nada. Tinha até raiva, né? No momento a gente falava dos crentes, falava mal. Ah, aquele é cristão, aquele lá não sei o que, aquele é evangélico. Então, para a gente, o cristão não era nada de bom, né? Mas foi passando o tempo, né? E aí nós tivemos, né? Algumas situações, né, na nossa vida. Perdemos algumas coisas, né? E aquilo começou a entristecer. Mas depois veio, né, as filhas, né, e uma e outra, né, a quinta. No meio dessa caminhada toda perdemos um bebezinho, né, de 5 meses. E assim, aquilo começou a me aproximar de Deus e eu não sabia. Porque foi quando essa bebezinha faleceu que eu encontrei uma mulher numa perua. E ela falou: vai lá na casa de oração e tal. E lá tem um pastor lá que ele vai falar, ele vai pregar e tenho certeza que ele vai revelar alguma coisa para você. Aí eu falei: vamos, né, que é perto de casa, fomos lá, tudo. Chegamos lá, ele começou a falar que ele era drogado e não sei o que, ele foi drogado, ele foi alcoólatra, ele foi não sei o que. Aí eu falei: mas peraí, gente, o cara foi bandido, que ele tá pregando, que coisa é essa? Eu não entendia. Sim. E aí um dia, aí ele falou, né, que um dia eu seria um pregador da palavra de Deus. Olha Né? aí. Ele me apontou de longe. E eu estava bem no fundo, assim, no quintal da casa. Eu falei: esse cara tá falando é coisa, né? Mas aí veio o tempo, né, dessa ficar nesse tabagismo, fumando. Aí começou a me dar um pigarro, né? E as pessoas falavam assim: Henrique, meu apelido é Negão, né? Elas me conhecem no bairro como Negão. Eu falei: Negão, para de fumar, você tá mal, não sei o quê. Eu falei: não esquenta não, se eu fumar eu vou morrer, se eu não fumar eu vou morrer também. Então eu já profetizava na minha vida que eu ia morrer fumando. Olha só. E até que tudo aquilo foi passando, a coisa agravando. Aí um dia eu estava em casa, eu não conseguia levantar. Né? Nessas alturas eu já estava usando aerolim, né? Tomando medicamento forte já, mas eu não conseguia parar. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Foi um curto período de tempo ou passaram-se anos após aquela revelação de que um dia você seria pregador da palavra do Senhor, até o momento que você ficou de cama sem conseguir levantar? Olha, passou pelo menos uns 8 anos depois que esse pastor revelou. Ou seja, aos olhos de qualquer Aos olhos um, de- era impossível, Era impossível. que você se tornasse um Que eu pregador. mudasse de vida, né? Porque, assim, eu era uma pessoa assim, eu nunca tive, como dizer, uma má índole, né? Eu sempre fui uma pessoa acessível às pessoas, sempre mexi com coisa de futebol, né? Então tinha muita gente à minha volta, sempre estava assim, conversando, me divertindo. E as pessoas me viam, eles falavam assim, nossa, nega, você está mal. Porque eles olhavam de mim, eles viam, né? Mas eu mesmo não conseguia enxergar isso em mim, né? Aí, quando foi, tem uma época que começou a aparecer nos maços de cigarro, os avisos, né, que fumar faz mal, dá câncer, não sei o quê. Eu nem preocupado, eu pegava e fumava. Passou um tempo, comecei a fazer com uma doutora do médico da família, né, fazer um tratamento, né, com cloridrato de bruspirona para parar de fumar, né, tirar a ansiedade, essas coisas. Mas não adiantou não, fiz 3 vezes, não parava. E Uhum. aí foi onde começou a gravar. Aí esse dia que eu não conseguia mais respirar direito, né? Porque eu acordei e não conseguia levantar. Então comecei a sentir aquela falta de ar, aí a minha mãe pegou, pediu para uma das minhas meninas no médico da família lá no postinho. Aí a doutora Clara veio, né? E ela assim, era uma doutora que eu brigava muito com ela. Ela brigava comigo, eu brigava com ela. Era uma coisa assim. Aí ela falava assim, o senhor tem que parar, seu Zé. Eu falava, mas meu nome não é seu Zé. A senhora me chama de seu Zé, mas a senhora fuma. Ela Né? E ela também fuma. fumava. Né? Então eu falava, poxa, mas como é que ela fuma e quer que eu pare de fumar? Né? Mas só que ela sabia que eu estava me prejudicando. Sim. E aí chegou num estágio que já não tinha mais como, né? Eu ter um retrocesso naquilo, retroceder. Mesmo que eu parasse, o resultado final seria a morte. Né? Então ela pegou, fez uma guia, né, para internar com urgência, ou no Hospital das Clínicas ou na Santa Casa de São Paulo. Aí a vizinha, né, do lado, ela sempre foi muito prestativa nesse ponto, e pedimos, né, para ela pegou, se prontificou a levá-la no Hospital das Clínicas. Aí eu fui lá para a emergência, né, e fez a ficha, tudo. Passei com a médica, ela pegou, mandou ficar no cantinho ali esperando, na triagem, né? E que ela ia ver um leito para mim. Uhum. Nisso me veio o médico, o geral, né? Da emergência, o diretor da emergência. Aí ele pegou minha ficha, olhou, aí perguntou para ela, doutora, e esse caso aqui? Ela falou assim, aquele ali é o seu Edson, tal, estou esperando desativar, abrir uma porta lá para colocar ele no leito, internar ele. Aí ele leu bem, olhou para mim, falou assim, só que não tem leito para ele aqui. Ele leu ali, ele já viu que o negócio estava assim. Muito difícil ter uma reversão, né? Parar aquele quadro que estava na minha vida, né? Porque não tinha mais condição, né? Eu estava assim, já pela misericórdia de Deus, né? Mas também não sabia, não estava assim atento a isso. E aí ele falou, né? Então, interna na emergência e de lá é pedra. Só que quando ele falou de lá é pedra, uma coisa que me tocou, né? Que quando eu perdi essa nenezinha, olha como é que as coisas são. Voltando lá, aí quando eu fui ver a nenezinha, que eu fui trocar ela, aonde estava a minha menina? Em cima de uma pedra. Então quando ele falou que podia internar na emergência, de lá era pedra, aí eu lembrei, automaticamente veio aquilo, a lembrança da nenezinha. Aí eu senti um frio no corpo, né? Falei, nossa, esse cara está querendo me matar. Né? Mas só que não era ele, era o que estava mostrando o meu quadro. Você já era um paciente terminal. Era um você terminal, internou, praticamente não mas tinha. já era terminal. Não tinha mais o que fazer, no caso. Aí pegou e internou.
Aí me internou tudo. Aí ligaram os oxigênios, tudo em mim, ligou os aparelhos, saturador. Tá, fiquei lá na cama. Aí veio a doutora Tatiane, né? Uma jovem doutora, né? Ela estava no último semestre fazendo pneumologia cristã, né? Então ela chegou em mim e falou assim: seu Edson, eu me interessei pelo seu caso, eu preciso entregar um TCC que é para mim terminar o meu semestre, e daqui eu me formar. Eu preciso conversar com o senhor, queria colher um pouco de informações do senhor a respeito do seu quadro, de quando o senhor vem fumando e tudo. Queria passar a noite conversando com o senhor. Uhum. Eu falei, para mim não tem problema. Aí ela foi lá pedir para quem? Justamente para o diretor-geral, né, da emergência das clínicas. O que falou O que dali era falado. pedra. Exatamente. Aí ela veio com ele, aí ele mostrou eu, né? Aí ele pegou, aí ele desanimou eu de ver. Que isso aí já era umas 10 e pouca da manhã, mais ou menos. Numa segunda-feira. Aí ele olhou e falou assim, pode ficar, doutora, pode dobrar o seu plantão, não tem problema, mas se durar até as 3 da manhã é muito. Então, quer dizer, eu estava num quadro para o homem que não tinha muito o que fazer, não. Era só mesmo a misericórdia de Deus, né? E aquilo me entristeceu, né? Aí ele foi embora, voltou, conversou comigo, falou, senhor, fica entristecido não. Deus é bom, Deus é na tua vida. E pode ter certeza que esse atestado de óbito que o doutor está tentando, ele falou até o nome dele, né? Eu não me recordo mais, que ele está tentando dar para o senhor, Deus manda te dizer que ele vai te dar, está te dando um atestado de vida. Eu Glória nunca pensava assim, né? Mas das palavras que saíram da boca daquela doutora, eu senti, né? Senti um arrepio, senti um frio, um calor, uma coisa assim boa, mas fiquei na minha, então, mas fiquei com o coração entristecido, porque eu sabia que eu estava morrendo, ali eu fui ter a certeza. Então, criou um medo. Não medo, porque, assim, eu nunca fui uma pessoa de ter medo, né? A minha criação nunca permitiu de eu ter medo. Eu viver a realidade. Aquilo que acontecer comigo, eu tenho que encarar, eu tenho que viver aquilo. Meu pai sempre me ensinou, seja valente, olha para frente, não importa quem vai vir atrás de você. Sempre você vai estar superando, né? E você tem que encarar. Porque ele falava assim, não adianta você parar e voltar para trás, né? Então, a gente nasceu para crescer, viver e morrer. Né? Então, ele sempre me instruiu assim. Então, medo eu não tinha. Mas eu fiquei com aquela coisa, né? Uma cisma dentro de mim. E, passando, né? Conversei com ela a noite inteira, tudo. Dei o depoimento para ela. Ela gravando, escrevendo também. Passou. Aí chegou uma quarta-feira, chegou que eles chamaram lá, porque todo dia que falava assim na emergência, quando fala assim, o Águia vai chegar, né? Então pode ter certeza que pessoas que vão chegar ali, acidentadas, queimadas, esfaqueadas, baleadas, tanto do quanto eu vi ali, né? Aquilo, eu me coloquei depois que passou, né? Tudo, né? Que a gente agora com um tempo já de evangelho, né? Então a gente aprendeu a entender aquilo que estava acontecendo comigo naquela emergência. Que eu necessitava de ver tudo aquilo. Porque antigamente eles colocavam os biombos, né? Separava. Sim. Hoje em dia já não. Então é tudo assim, você vê o que chegou e eles vai chegando, e se você não tiver estômago, você vai passar mal. Né? E chegou esse bombeiro, né? Que ele tinha caído aqui na ponte do Piqueri, de moto, mas a vida dele valeu porque ele não afivelou o capacete. Então ele caiu, né? E um caminhão vinha vindo atrás. Aí a roda traseira passou por cima da cabeça dele. Nossa. E aí na tração da roda, arrancou o capacete e escalpelou ele. Então eu vi aquele crânio todo avermelhado com manchas pretas, uma coisa horrível.
E eu fui vendo aquilo, ele gritava, sabe? Não é um grito normal, é uma coisa horrível. De muita dor. É um urro, praticamente, né? Que até tem uma passagem na palavra que fala que as pessoas irão uivar, né? E aí eu, ouvindo aquele grito, aquele uivo daquele homem, aquilo me deixou assustado. Eu fiquei com muito temor mesmo, né? De ver o desespero dele, que ele queria que desse morfina para ele, Sim. porque estava com muita dor. Mas o médico falava para ele, não posso te dar morfina, porque eu preciso fazer exame, senão eu não vou saber onde é que está machucado. E aí eu vendo aquilo, aí eu peguei, virei na maca, né? Virei de costa para aquilo, e ali eu não sei o que aconteceu, se eu adormeci, como é que foi, mas eu creio que nesse período de tempo foi onde eu tive a intercorrência, né? Que foi onde eu tive a primeira parada cardiorrespiratória. Uhum. E aí eles me ressuscitaram tudo. Na segunda, não conseguiram. Aí me perderam. Mas só que assim, eu me via, né, nessa junção da parede, a parede, as duas paredes e o teto. Uhum. Então, lá em cima, a gente vê um triângulo. Sim. Né? E eu me via lá em cima naquele triângulo. E de lá de cima eu via o meu corpo na maca, deitado na posição fetal. Uhum. Né? E aquilo, sabe, no momento eu não conseguia nem entender o que estava acontecendo. Mas eu olhava para mim e eu falava, meu Deus, por que eu estou aqui? Né? O que está acontecendo? E sem eu perceber, chegou umas coisas cinzentas assim perto de mim, umas massas, não tinha forma, né? E não falava, mas só que fazia assim, tipo uma menção de que eu tinha que acompanhar. E eu falava, não vou com vocês. Não, eu não vou, não quero ir, eu não vou. Né? E fiquei insistindo naquilo. E nesse intermédio eu vi a própria luz da emergência se apagando. Ela foi apagando, até que apagou tudo de vez. Aí eu peguei e dei um grito, né? Falei, meu Deus, né? Se o Senhor permitir que eu cuide das minhas 5 filhas, né? Estude elas, que elas venham ter um bom trabalho, que elas venham casar, né? Eu vou para tua casa fazer a sua obra. Tá. Aí eu acordei. Aí eu me vi na maca de novo. Quando eu sentei na maca, assim, que eu estava deitado, né? Eu levantei. Quando eu sentei na maca, que eu não tirei as pernas para fora, fiquei sentado assim. Aí o lençol caiu do meu rosto. Já estava com lençol, né? Já tinha colocado até o na sua lençol, cabeça. né? Porque eu já tinha passado mais de 1h10 que eu tinha falecido. É muito tempo, né? 1h10 falecido. Já tinha tirado, né, os aparelhos, já tinha. Estava assim, estava nu. Então eles tinham saído para quê? Para fazer o atestado de óbito e comunicar a família. Né? E aí um médico que estava no outro paciente, perto de mim, aí ele começou a gritar. Doutor, ele voltou. E eu não entendia nada, eu olhava para ele, olhava para frente. Daqui a pouco chegou aquele monte de enfermeiros, médicos, cirurgiões, e ficaram em volta da minha maca. Aí esse médico que estava cuidando de mim nesse dia, ele colocou a mão na minha testa assim e mandou deitar. Deita aí, seu Edson, está tudo bem. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não falaram, doutor? Né? E uma coisa assim que eu vi, que isso daí depois que eu fui, não entendi ainda até hoje, todos eles estavam de máscara. Quer dizer, não sei se eles pensavam que era alguma doença contagiosa, né? Ou algum efeito que poderia causar, porque já tinha tomado bastante noradrenalina, tomado choque, então já tinha assim, eles já tinham feito muitas intervenção, né, no corpo. Aí eu não sei se eles estavam cismados de acontecer alguma coisa, mas todos eles estavam com máscara, né? E isso não é agora, nessa época de pandemia, foi há 14 anos atrás, né? Então, para a gente ver que Deus, ele faz desse jeito. E aí eles começaram a falar naquela linguagem técnica, né? Aí coloca não sei o que, põe saturador, coloca oxigênio. E
colocava os eletrodos em mim, ele ia ligando nos aparelhos novamente. E uma coisa assim, eu não falava direito, né? Porque era muita dificuldade para falar. Para andar também, eu andava bem lento, né? É o famoso passo tartaruga, mas tartaruga lesma. Bem lento, lento, lento assim. Para mim sair do meu quarto para o banheiro era coisa de 5, 6 minutos. Então eu andava, sentia muita falta de ar, né? E aí eu voltei falando normal. Agora hoje eu estou um pouco rouco, né? Mas falando normal, tranquilo. Sim. E esse médico ficou até meio assim assustado. E nisso eu vi passar o rapaz com o carrinho do desfibrilador, né? Aí eu perguntei pro doutor, ele estava naquela conferência lá falando. Aí eu falei, doutor, por que ele está passando com o desfibrilador? Eu morri. Todos eles calaram a boca no mesmo instante. Aí eu perguntei novamente, doutor, eu morri? Ninguém respondeu nada. E terminaram o que eles tinham que fazer, tudo. Saíram, deixaram eu lá. Aí veio uma senhora, né, uma enfermeira, dona Benedita, e ela veio em mim e falou assim, senhor Edson, posso falar um negócio para o senhor? Eu falei, pode, mas o senhor não pode falar para ninguém. Se o senhor falar para alguém aqui no hospital, eu vou perder meu emprego. Mas não tem ninguém para falar, não conheço ninguém aqui, né? Ela pegou, veio e colocou o dedo assim no meu rosto. Falou assim, aquilo que você pediu para mim hoje, eu vou te dar. Você pediu para você cuidar das suas 5 filhas, você queria estudar elas, casar elas, que você vai para minha casa fazer a minha obra. E eu não entendi nada. Aí eu ainda até pensando assim, né, na minha cabeça, ela falando, com o dedo no meu rosto assim, né? Falei, mas que diabo que falou para essa mulher que eu falei com Deus? Como é que ela sabe? Aí eu fiquei pensando dentro de mim, né? E ela falando tudo que eu tinha falado com Deus, tudo que eu tinha conversado com Deus. E ela falou, você vai para minha casa e você vai fazer minha obra que eu vou te usar. Muito. Bom, senti aquele gelo gostoso, aquele um calafrio que a gente sente, que é o próprio Espírito Santo. Né? Mas eu não entendi o que era. Então aquilo me deixou assim, nervoso, né? Porque a mulher está falando o que eu falei com Deus. Eu não conheço a mulher, nunca tinha visto. Como ela sabe, Como né? ela sabe o que eu falei, né? Mas eu não tinha entendimento ainda, né? Mas tudo bem. Glória Porque a minha esposa, ela já estava há quase 5 anos já na presença de Deus. E eu não ia. Tanto é que ela, todo dia 28, né, ela ia para o SOS. Ela falava, ó, hoje eu vou chegar mais tarde, vou para o SOS. Aí eu pegava e falava para ela assim, vai lá atender o telefone dos seus machos, tudo, né? Falava bem assim, porque não tinha, eu era nécio, né? Não tinha entendimento, não sabia o que era. Sim. Né? Tanto é que depois que eu vim para a presença de Deus, né? Agora eu tenho, né? No meu celular tenho mais de 1000 contatos de pessoas que a gente ora, né? E as pessoas muitas vezes não deixam a gente dormir porque tocou, a gente sabe que é uma emergência, alguém. Né? Ninguém vai chamar a gente de madrugada sem ter um motivo lógico, né? Mas sempre pedindo uma oração, é uma pessoa que está passando mal, uma pessoa que está enferma, pessoa que foi presa, enfim. Eles pedem de tudo aquilo que a gente nem imagina. Né? E a gente vai, ora, e Deus faz a obra. Eu sei que isso aconteceu comigo numa quarta-feira. Na sexta-feira eu recebi alta, né? E aí, depois de 13 anos, estava já pregando numa igreja, aí tinha uma senhora lá, uma intercessora, e ela me olhando. Eu estou pregando, a mulher está me olhando. Aí ela ficou bem do lado, assim, me intercedendo, assim, olhando para mim. Aquilo me incomodou, né? Eu falei, poxa, será que essa mulher está... Eu fiz alguma coisa, né? Falei algo que ela não... Porque a gente não conhece todas as pessoas, né? Sim. E aquela mulher eu nunca tinha visto. E aí, foi até no culto, na tarde da bênção, né? Que eu estava pregando. E aí terminou tudo, o culto. Aí
fomos para a sala do pastor, fizemos um lanche, aí voltamos, e lá é assim, eles faziam 1 hora de oração, né, de joelho. Aí oramos tudo. Aí fez uma roda, estamos conversando tudo com o pessoal para ir embora. Aí ela chegou em mim e perguntou, né, que eu tinha contado um pedacinho, né, do testemunho. Aí ela me perguntou que época que eu tinha passado na emergência, né? Aí eu peguei e falei, ó, tá aqui na mochila, porque eu não gravo data, essas coisas assim, né? Sou meio fraquinho de cabeça. Aí peguei os papéis e mostrei para ela, né? E mostrei justamente a guia de internação, porque é um documento que é assim, a guia ela é para você se internar, então ela fica retida lá, vai para sua pasta. Mas só que a minha voltou comigo. Aí essa guia, eu mostrei para ela tudo, ela pegou, ficou muito assustada. Aí chamou todo o pessoal, né, da igreja, falou, pastor, pastora, vem ver o negócio aqui. O testemunho que esse homem deu, não é isso que ele falou, não, tem muito mais. Porque eu trabalhava na emergência nessa época. Meu Deus. E quando o médico falou que ia dar alta para ele, o médico ia dar alta para ele morrer em casa, porque ele estava muito mal, né? E aí olha o homem aqui, 13 anos depois pregando a palavra de Deus, né? Sim. Então isso daí, assim, aí foi onde eu mesmo me surpreendi. Falei, verdadeiramente Deus é na minha vida, né? Sim. Porque depois de 13 anos eu nunca tinha ouvido alguém falar alguma coisa de mim, né? Dar um testemunho da minha vida, né? E essa enfermeira deu, né? Falou daquilo que o médico falou para ela, que era para me morrer em casa, mas pela misericórdia de Deus estou aqui vivo, né? Contando Glória testemunho para edificar a fé, né, das pessoas, para saber Sim. que Deus, Ele faz, né? E tudo isso eu atribuo o quê? A minha sinceridade quando eu conversei com Deus, né? Porque eu cheguei num ponto que eu não tinha mais condições, eu não conseguia entender, né? E passava aquilo para mim como se fosse normal, mas não era normal. E aí quando eu fui ver a realidade daquilo que era para acontecer na minha vida, e estava acontecendo verdadeiramente, né? O fim, né, daquela vida, eu criei coragem e falei com Deus, né? Mas falei assim, sinceramente, uma coisa do meu espírito para Deus, né? Porque eu creio, eu acredito que naquele momento o meu corpo já não estava mais, estava, né, naquela situação tudo, e a gente vê que Deus, Ele ouve um coração sincero. Glória a Deus. Quando você abre o seu coração para clamar a Deus, hoje em dia eu entendo, eu sei como é que é. Então a gente pede para as pessoas, vai falar com Deus, fala, mas fala sinceramente. Uhum. Não pede da boca para fora, pede do seu coração. Sim. Porque quando a gente pede do coração da gente, aí Deus ele não consegue não atender. Ele ouve, é o nosso coração, não é o que sai da nossa boca, né? E ali naquele momento, naquela situação que eu estava, o coração já não existia mais, estava praticamente parado, não tinha mais, né, como fazer. Mas o espírito é a parte principal da nossa vida. Então, o que Deus quer de nós, né? Para nos libertar, né? Restaurar, porque a carne ela vai voltar para a terra, né? Nós somos o pó da terra, não somos nada, infelizmente. Não vamos levar, né, a carne vai ficar, mas o espírito é que tem que estar voltado para Deus, né? Então a gente vê que nesses últimos tempos, né, a situação do ser humano está entrando num pico, né, de ruína, verdadeiramente a ruína, né? E a gente precisa estar assim, sempre com disposição para falar, disposição para trazer, né, uma palavra de Deus para abençoar a vida das pessoas. E muitas pessoas já não acreditam mais. Sim. Né? Porque muitas vezes você fala, aí a pessoa fala assim, mas e aí, o que você está falando? Porque não é muito falar, mas é o fazer entender, né,
fazer-se entender Sim. aquilo que está sendo passado. Sim. Né? E esse testemunho meu, eu dou, assim, eu falo, porque é para edificar a fé. E assim, até eu mesmo me edifico com o meu próprio testemunho. Sim. Tudo que a gente faz, né, que a gente tem feito, né, para Deus, né, viver assim a vida de Deus. E o problema, né, que veio acarretar todo esse turbilhão na minha vida foi assim, a gente sabe que tabagismo, problema dos pulmões. Uhum. Aí deu efizema pulmonar crônica, né, que é o câncer de pulmão. Sim. Efizema panlobular crônica, a pleura calcificou, né? Uhum. Os pulmões ficaram gelatinosos, encheram de bolhas de ar. Nossa. E depois morreu 70% de cada pulmão, né? E aí a gente sabe que o corpo humano com 30% dos pulmões o corpo não ventila. Então é onde vem o óbito, né? Foi o que aconteceu comigo. Meu Deus. Então, quer dizer, graças a Deus não ficou sequela. Né? Fui fazer teste ergométrico, porque eu fiz acompanhamento de 2 anos e meio, né? no prédio amarelo das clínicas. E aí fui fazer o teste, deu como de atleta. Né? Meu Deus, assim, glória a Deus. Na época, quando eu fui internado, eu pesava 80 e poucos quilos. Uhum. Né? Saí de lá pesando 38,5 kg. Meu Deus. Então a doença me acabou um pouco, né? Fiquei muito debilitado, mas para a glória de Deus eu sobrevivi, né? Deus me trouxe, né? E tanto é que eu saí na sexta-feira do hospital, no sábado eu fui na igreja, falei com o pastor, né? Onde a minha esposa congregava. Uhum. Aí falei para ele, ó, pastor, quero fazer a obra de Deus. Aí ele falou, hoje não tem culto. Eu falei, mas não estou procurando culto, eu estou querendo fazer a obra. Uhum. Né? Aí ele falou, não, então o senhor vem aí, né? Amanhã tem culto de manhã, eu fui. E fui falando para ele que eu queria fazer a obra, eu fiquei assim, impaciente, né? E na segunda semana ele falou, bom, já que o senhor quer fazer a obra, então, como a minha esposa abria a igreja, ele pegou, veio e me deu a chave. Né? Falou, então o senhor vai passar a partir de hoje a abrir a igreja. E você começou. Aí comecei a fazer a obra, né? E eis-me aqui. Né? Quanto tempo desde então? 14 anos. 14 anos fazendo a obra do Senhor, servindo a Deus. Né? A sua história me lembra, como eu comentei anteriormente, a história de Lázaro. Né? Os tempos são diferentes, mas isso mostra que o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, ressuscitou você. Né? Isso foi uma ressurreição. Ou seja, o Deus de ontem é o Deus de hoje e o Deus de eternamente. E glória a Deus pela sua vida, né? Por esse testemunho maravilhoso. Você quer complementar mais alguma coisa? Só pontuar um negócio aqui. A igreja, né? Às vezes as pessoas ficam curiosas, né? Foi na comunidade cristã Paz e Vida, né? Uhum. Onde eu congreguei 14 anos. Sim. Né? E fazendo a obra, né? E nesses 14 anos tive 2 faltas. Uma foi na segunda semana, depois que eu peguei a chave, que eu tive uma intercorrência, fiquei meio mal em casa, aí não fui. E no primeiro dia que teve aquela primeira greve geral, que também não consegui ir, né? Mas do resto, tem uma falta, graças a Deus, fazendo a obra, assim, depois passei a ser intercessor, e depois fui passar a ser ministro de teologia, e assim vai. Sim. E Deus vai sempre trazendo uma coisa, uma novidade pra gente. Sim. E hoje em dia estamos aqui, né? Você sempre morou longe da igreja, né? Em Perus até Pirituba é um trajetozinho longo, uma né? distância assim razoável, né? E agora Deus tem cobrado, né? Como você comentou comigo, de você abrir uma igreja, porque a igreja que você congregava, que você fazia parte, fazia obra, ela fechou. E aí existe uma preocupação com todas aquelas pessoas, todas aquelas almas que, né,
que precisam da palavra do Senhor. Exatamente. E Deus tem te cobrado isso. Sim. E eu quero aproveitar para compartilhar aqui com você essa informação. Então, ninguém faz uma obra sozinho, é claro. E eu gostaria de pedir a você, né, que de repente pode ajudar, inclusive, né, entre em contato, vou deixar aqui o e-mail aqui abaixo, vou ver com ele se a gente deixa o contato do celular ou não, escolher aí os contatos que a gente vai deixar, mas vou deixar os contatos aqui abaixo. Você encontra também o irmão Edson, vou deixar os links aqui nas redes sociais, né, você pode acompanhar um pouquinho aí da vida dele, para conhecer ele um pouquinho mais. É uma pessoa real, existe, né, quer abrir aí uma igreja, exatamente por preocupação. Na verdade, assim, não é que ele queira abrir, ele tentou evitar durante algum tempo, mas o Senhor tem cobrado, né, até que Deus deu uma bronca e falou: eu quero que você faça. E aí ele decidiu atender à vontade do Senhor, e nós estamos entregando essa obra nas mãos do Senhor, né, para que seja feito da forma como Deus quer, no tempo que o Senhor quiser. E eu creio que Deus enviará muitas pessoas, né, ou às vezes uma, enfim, Deus faz da forma como Ele quer, mas que ajudarão essa obra a ser construída. O irmão Edson, ele dedicou todo esse tempo, a vida exclusivamente a fazer a obra do Senhor, né? E nunca recebeu nenhum tipo de remuneração. Então, ele até fala, né, que nessa igreja ele vai prestar as contas, que ele quer que as coisas sejam muito claras, que todos tenham acesso, enfim, para não levantar nenhuma dúvida, né? Mas nós queremos compartilhar com você essa oportunidade. De repente você está procurando, né? Eu gostaria de fazer a obra do Senhor, mas como que eu faço? De repente ajudando, auxiliando, né, nesse projeto, é uma forma de você contribuir, né, para que a palavra do Senhor seja divulgada naquela região ali de Pirituba, né? Que é onde você quer manter ali aqueles membros que até hoje estão em casa, principalmente, né? Exatamente. E quando você tem assim um amor pela obra, aí você passa a querer zelar, né, pela vida daquelas almas, porque Sim. Naquele grande dia Deus vai cobrar. Sim. E quando Ele cobra, a gente sabe o que acontece. Sim. Porque tem pessoas que falam assim: o ai de Deus dói, né? Não é que o ai de Deus dói, é você que procurou o ai de Deus. Sim. Então, ao invés de você fazer algo para agradar a Deus, você está fazendo algo fora da vontade de Deus. Sim. Então, minha vontade é essa, né? Fazer para resgatar almas, porque o povo necessita. Sim. Né? Infelizmente, o povo está muito assim, dispersos, né? Ainda mais nessa época de ver essa pandemia. Sim. O povo ficou assim, muito assustados, né? Eu tenho visto assim, pessoas que estão assim, muitas das vezes acuadas, oprimidas, né? E não tem alguém para falar uma palavra para ela, não tem ninguém para falar para ela: Jesus te ama, né? Então a gente fica preocupado com isso, porque naquele grande dia Deus vai cobrar, né? E não vai cobrar só de mim, vai cobrar de todos, né? Aquilo que nós fizemos, aquilo que nós não fizemos. Sim. E a própria palavra de Deus diz, né, que aquele que sabe fazer o bem e não o faz está pecando. Então a gente não quer pecar. Amém? Isso aí, fazendo a vontade de Fazer Deus a vontade e cumprindo o ID do Senhor e os chamados de Deus na vida dele. E por isso estamos aqui, né? Estamos aqui também fazendo a nossa parte. Espero que esse testemunho possa alcançar muitas e muitas vidas. Então, se você assistiu, compartilha. Se foi importante para você, certamente será importante para os seus familiares, para os seus amigos. Vamos fazer esse vídeo rodar, esse testemunho, né? É um Lázaro vivo aqui, né? E para a honra e glória do nome do Senhor. Deixamos aqui o nosso abraço, a paz do Senhor. Fiquem com Deus. Amém. Amém.